Reis, capítulo 2, nós iremos lendo esses textos à medida que nós formos estudando assim e a lição for, então, pedindo as leituras, ok? Então vamos orar mais uma vez, convido os irmãos a curvarem suas cabeças para nós orarmos ao Senhor nosso Deus. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui na Tua presença, para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja nos instruindo, ó Deus, de forma que possamos entender, compreender a Tua Palavra e aplicá-la nas nossas vidas, para vivermos dentro da Tua vontade, para vivermos segundo o Teu querer. Queremos ser, ó Deus, verdadeiros discípulos que amam e que obedecem a Tua Palavra. Assim nós oramos pedindo a Tua bênção, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Então nós estamos estudando, irmãos, sobre o ministério da vida do Eliseu. Começamos falando sobre a vida do profeta Elias, porque não se pode falar de Eliseu sem antes falar um pouco sobre a vida do profeta Elias, né? Profeta Elias, o quanto ele fez pela obra do Senhor, ok? Então, o nosso objetivo com a lição é, de fato, mostrar aos irmãos o ministério desses profetas, para que os irmãos tenham uma noção da grandeza e da importância desse ministério na vida do povo de Israel. E também é interessante nós pensarmos e olharmos para a vida desses profetas e olharmos também para as nossas próprias vidas. Nós precisamos entender, irmãos, que todos nós, como chamados de Deus para uma obra grandiosa, nós também temos responsabilidades, né? Nós não podemos só olhar para a vida dos profetas, mas também temos que olhar e fazer, então, uma aplicação na nossa vida e avaliarmos como nós podemos ser mais úteis na obra do Senhor como servos de Deus. Lembrando que cada crente também recebeu da parte de Deus um comissionamento. Quando a gente olha para os evangelhos, nós vamos encontrar a grande comissão, onde Jesus, ele aparece a seus discípulos e os comissiona, ou seja, dar aos discípulos responsabilidades. E a responsabilidade que os discípulos recebem é de sair, de pregar o evangelho, de fazer discípulos, e batizá-los e então ensiná-los tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou e que nós temos através da Escritura. Então é responsabilidade de cada crente, nós não podemos nos esquivar disso. Então nós não podemos olhar para a vida do outro como se o outro tivesse o ministério, não. Nós também temos este ministério e nós precisamos cumpri-lo. E nós estamos estudando então sobre a vida de Eliseu. Quem foi Eliseu? Eliseu foi profeta e herdeiro espiritual de Elias. Olha só, herdeiro espiritual de Elias. E eu gosto dessa colocação, herdeiro, porque de uma certa forma todos nós temos a responsabilidade de repassarmos valores espirituais para alguém, assim como Eliseu, ele recebeu da parte de Elias um ministério, ou seja, ele foi instruído. Eu acredito assim também todos nós recebemos e devemos também compartilhar a alguém daquilo que Deus tem nos dado, do conhecimento que Deus tem nos dado. Nós não podemos nos privar. E eu até diria, isso é a grande comissão, né? Então, é importante o ministério de Eliseu. Eliseu ele aconselhava reis, ele ajudou até os assírios a cumprir com o propósito de Deus em relação ao povo de Israel. Seus milagres eram, na maioria, atos de compaixão, irmãos. E é interessante uma coisa, é que todas as ações de Eliseu apontavam também para a compaixão de Deus, para a compaixão de Deus. É muito interessante, irmãos, pensarmos sobre essa questão, porque nós não podemos vindicar aquilo que pertence a Deus, que é a sua glória.
nós precisamos entender que nós somos instrumentos de Deus para abençoar vidas. E quando Deus nos usa para abençoar as vidas, nós precisamos dar a Deus a glória, certo? Então, se você orou por alguém e alguém foi restaurado, se você aconselhou alguém e alguém foi restaurado, se você evangelizou alguém e aquela pessoa foi salva, ou seja, todos os nossos atos devem direcionar a glória de Deus, apontar para Deus e, de fato, honrar a Deus. Eu acredito que todos os atos de compaixão que Eliseu, ele revelou, cuidando das pessoas, ele sempre apontava para Deus, porque Deus é a fonte, Deus é a origem de toda a bênção, e é a Ele que deve ser dado toda a honra, toda a glória e todo o poder. E eu acredito que todos nós, como servos de Deus, precisamos entender isso. E somos apenas instrumentos. O instrumento, ele não tem nenhum valor se ele estiver colocado em um lugar separado, assim como nós temos esse teclado aqui à frente. O teclado por si só, ele não é valoroso. O seu valor passa a ser manifestado a partir do momento quando ele é manipulado pelo um exímio tocador. Aí ele começa a manifestar o que? As notas, os sons, a harmonia, e todo mundo é de fato contemplado com isso. Assim também é as nossas vidas. Somos apenas instrumentos que só passam a ter valor quando usado por Deus, quando manipulado pelo Senhor, que o faz com maestria. Então nós precisamos colocar as nossas vidas na dependência de Deus, para que Ele nos use para nós cumprirmos com o nosso propósito e assim glorificarmos o seu nome. Foi isso que Eliseu fez, e é interessante, né? É uma lição para as nossas vidas. Quanto a Elias e Eliseu, quando fugia de Jezabel, Elias, ele teve um encontro com Deus em Horebe, chamado assim o Monte do Senhor, ou o Monte de Deus, e ali Deus então renovou as suas forças espirituais e o redirecionou para o ministério que Deus havia preparado para que Elias exercesse. E dentro desse ministério estava, de fato, a convocação do profeta Eliseu, irmãos. Lá estava Elias, tímido, medroso, por conta das muitas situações que o pressionava, e Deus o chamou e o direcionou para que ele fosse, porque Deus tinha algo para fazer através da sua vida. Eu acredito, irmãos, que é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Quantas vezes nós nos encontramos tímidos, amedrontados, não é isso? De uma certa forma, recolhidos, com medo de alguma coisa. E Deus, através da sua palavra, através da palavra de um irmão, através de alguma situação, Ele nos anima, nos motiva, nos tira dessa clausura e nos envia para sermos bênção na vida de outras pessoas. Foi o que Ele fez com Elias. E Ele encontrou Eliseu, esse homem de Deus que foi grandemente usado. A palavra do Senhor nos diz, no 1 Reis capítulo 19 a 20, que voltando então Elias, ele viu Eliseu cuidando da plantação, aradando a terra com os seus bois e tudo mais, e Elias chegou ali, lançou sobre ele a capa e o chamou para então servir na obra profética. E a palavra diz que Eliseu prontamente, ele parou o que estava fazendo, ele desmontou aquelas juntas de boi e pegou uma junta de boi, sacrificou ao Senhor, depois foi à sua casa se despedir dos seus familiares, e aí ele abraçou o trabalho profético, sendo assim agora um discípulo de Elias, Como é maravilhoso, irmãos, quando Deus chama os seus servos
para a obra ministerial, para a obra missionária, para a obra do servir ao Senhor, e então se reconhece e prontamente se abre mão daquilo que se está fazendo para servir ao Senhor como instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas. Não existe coisa mais significante, mais maravilhosa, meus queridos irmãos, do que anunciar a palavra de Deus para as pessoas que encontram-se perdidas, pessoas que estão desanimadas, sem perspectiva, lembrando que essa mudança que acontece nessas vidas não é algo apenas temporal, trata-se de algo que é executado para a eternidade, para a eternidade. Quando você ajuda uma pessoa no contexto dessa terra que nós vivemos, você dá uma ajuda, seja financeira ou um suporte para algum serviço que a pessoa esteja fazendo, você está fazendo isto por um período temporário, porque quando aquela pessoa morre, todos os seus atos de bondade para com aquela pessoa se vão com a sua memória. Mas quando você anuncia a palavra do Senhor e você atinge o coração, a mente daquela pessoa, e ela é transformada espiritualmente, e você então a conduz aos pés do Senhor, você está levando uma alma para a eternidade, irmãos. Olha só, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. É por esse motivo que não existe nada mais importante do que ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. É por esse motivo que o apóstolo Paulo, ao dirigir-se ao jovem Timóteo, falando sobre o ministério, ele disse: aquele que aspira ao episcopado, ao cuidado das pessoas, excelente obra almeja. Então, para você ver como é importante essa obra ministerial do cuidado com as pessoas. E foi o que Eliseu entendeu, abriu mão do que estava fazendo e passou a seguir a Elias e começou a ser instruído e desafiado pela vida do profeta Elias, homem dedicado e consagrado ao Senhor. E tal foi, irmãos, as bênçãos que Eliseu recebeu, que a palavra nos diz, segundo Reis capítulo 2, versículo de 1 a 8, que Eliseu, ele contemplou Elias sendo levado para o céu em uma carruagem de fogo. Olha só, irmãos, coisa maravilhosa, né? A forma como Deus trabalhou a vida do profeta Eliseu, para você perceber como é importante isso, a questão da submissão à vontade do Senhor, à convocação do Senhor. Ele foi estimulado, irmãos. Isso serviu para ele como ânimo para continuar firme no propósito de glorificar o nome de Deus através do seu ministério. Pois esse ministério profético, ele exigia do profeta. Você sabia, né, que no contexto profético, Deus usava muitas vezes a vida do próprio profeta como exemplo didático para o povo. Por exemplo, como foi o caso do profeta Oséias. Quem já não leu a história do profeta Oséias? Que Deus chamou ele e disse: Oséias, vai lá e toma como mulher uma prostituta. Ou seja, Deus mandou Oséias casar com uma mulher prostituta para ser sua mulher. Por que Deus estava fazendo isso? Porque Deus queria mostrar para a nação de Israel como é que ele faz. Olha só, ele foi lá, tomou a mulher, e é exatamente Deus mostrando para Israel o comportamento da nação, que mesmo sendo Israel uma prostituta, ou seja, uma nação que se envolvia com os ídolos de outras nações, mesmo assim Deus era capaz de amá-la.
E você sabe que depois a mulher de Oséias o abandonou novamente, voltou para aquela situação, e novamente Deus mandou o profeta ir buscá-la, e quando chegou lá, sua mulher estava sendo vendida, e ele comprou aquela mulher, mostrando que é assim que Deus faz. Deus não desiste, mesmo Israel sendo a nação do Senhor, mesmo abandonando o Senhor, ele vai lá e compra novamente, para ser sua. Então a vida de um profeta era assim, irmãos, ele era um instrumento nas mãos de Deus, e muitas vezes Deus o usava para mostrar para a nação como é a vida da nação, e assim por diante. Para você perceber isso, irmãos, que o profeta, aquele que é chamado por Deus, eu não diria só o profeta, mas o crente, ele não tem mais domínio sobre a sua vida, porque sua vida pertence a Deus. Como bem disse o apóstolo Pedro, na sua epístola, quando ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Aí ele fala dizendo o seguinte: povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, você é propriedade exclusiva de Deus, e você tem como finalidade cumprir os propósitos de Deus. Então, irmãos, entre fazer a vontade de Deus e fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade de quem? De Deus, porque eu sou de Deus, eu me entreguei a Ele na voluntariedade, aceitei o caminho, aceitei o propósito, e agora eu sou dele, e Ele vai me usar como lhe apraz, e eu preciso entender isso, eu preciso compreender, e aí as bênçãos, elas acontecem por conta dessa entrega. Eliseu se entregou, abriu mão do seu trabalho, abriu mão daquilo que estava fazendo, abriu mão do relacionamento familiar e seguiu Elias, e ele teve a bênção de ver Elias sendo levado para o céu, arrebatado, olha aí, queridos irmãos, numa carruagem de fogo. Sim, 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 é verdade, irmão. E é exatamente isso, porque quando a gente coloca as nossas as nossas vidas nas mãos de Deus, Deus ele passa a cuidar das nossas vidas, irmãos. Não somos nós. A vida, ela não está no controle das nossas mãos, está no controle das mãos de Deus. É Deus que tem o domínio de todas as coisas, como nós vamos aprender na lição aqui com Eliseu, meus amados irmãos. Eliseu, então, passa a desenvolver um ministério profético, e é interessante, irmãos, esse ministério. Eliseu e seus discípulos, ele cuidava de um grupo de discípulos, juntamente com o seu mestre Elias. Elias parte para a presença do Senhor na carruagem de fogo, e agora Eliseu, ele fica com a responsabilidade de cuidar desses novos alunos de profetas, ou seja, de instruí-los, de orientá-los, de conduzi-los a um caminho de retidão e de justiça. Desde cedo, Eliseu já estava cuidando desses grupos de profetas, como nós podemos observar, certo? Samuel, Elias e Eliseu davam liderança espiritual para tais grupos, e é notável como Eliseu, ele os ajudou. Primeiro, vejamos, no cuidado com as viúvas, né? E aqui nesse caso nós encontramos em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, aquele caso em que ele cuida da viúva de um profeta, certo? Veja só, além de todos os trabalhos que ele desenvolvia, ainda tinha o cuidado com as famílias dos profetas. Além de estar sem recursos, conforme declara a palavra de Deus, é bom que nós leiamos esse texto. Vamos olhar lá, irmãos. 2 Reis,
capítulo 4, versículo de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de óleo. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Era muito azeite, irmãos, né? Muito azeite. Para você perceber o cuidado de Deus, isso mostra aqui, irmãos, Eliseu, na realidade, ele tinha aqui a intenção de mostrar que não há necessidade pessoal ou nacional que Deus não possa suprir. Deus está no domínio, Deus está no controle de todas as coisas, e é isso que ele mostra. Então, nós não devemos andar preocupados. O próprio Jesus Cristo também fala isso aos seus discípulos: porque andeis ansiosos, né? Porque andeis ansiosos. Nós não devemos ter essa preocupação, porque Deus sempre vai suprir as nossas necessidades, irmãos. Porque Deus, Ele nos ama, e Ele tem interesse, de fato, nas nossas vidas. E assim, Eliseu, com compaixão, ajuda aquela mulher e os seus filhos. Também o fato interessante é a morte na panela, como bem expressou ali os discípulos de profetas. Certo dia, Eliseu estava com um grupo de profetas numa região de Gilgal, e ali havia fome. Então o que é que acontece? Eliseu manda alguém ir buscar algo, e o discípulo foi e pegou algumas ervas ali, algum produto, como diz aqui o texto, né? Fruto da videira, e ele colocou na panela e começou a cozinhar. E quando eles foram comer, estava amarga, e os discípulos gritavam: morte na panela, no sentido aqui do amargor, não é que a pessoa, né? Porque o amargor estava conectado à morte, né? O amargo, né? E aí o profeta vai lá e acrescenta mais um pouco ali de uma coisa ali de farinha, e aí aquele amargor some, e aí todos os discípulos, eles passam a se alimentar, conforme declara o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44, irmãos. E é interessante nós observar, aliás, 38 a 41, e é interessante que o que Eliseu está ensinando aqui aos seus discípulos é que aquele que vive pela fé, aquele que vive na presença de Deus, não precisa se preocupar com coisa alguma, porque Deus sempre vai ajudar e Deus sempre vai suprir as suas necessidades. Mesmo que a situação pareça adversa, contrária àquilo que você esperava, mas Deus transforma aquilo que aparentemente era ruim em uma coisa saborosa, em uma coisa agradável, que produzirá
vida para você. Mesmo que seja a morte, como eles gritavam, morte na panela, mas depois, com a ação de Eliseu, aquilo que eles gritavam que era morte, passa a ser vida, porque passa a alimentá-los. E é exatamente isso que acontece na vida do servo fiel e dedicado a Deus. Mesmo aquilo que lhe consome a vida, se você for fiel a Deus, aquilo gerará vida, aquilo que lhe leva à morte gera vida. Isso me faz lembrar o caso do apóstolo Paulo, né, que orou ao Senhor 3 vezes, por alguma coisa que o incomodava, por alguma coisa que trazia tristeza e angústia à sua vida. E a palavra de Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, queridos irmãos, nós não entendemos determinadas coisas que acontecem na vida da gente, mesmo situações de morte, né? Mas isso gera vida, porque são duas visões antagônicas, né, irmãos? A visão do homem e a visão de Deus. Na nossa visão como homem, a gente olha bênção sempre como vida, né? Alguém adoeceu, então vamos orar. Se ela foi curada, a bênção aconteceu. Mas se ela não foi curada, infelizmente, né, tal. Com pesar a gente fala sobre aquela partida. E não é assim, irmãos. A gente ora a Deus, para que Deus restaure a vida daquela pessoa, porque essa é a nossa vontade humana. Mas existe a soberana vontade de Deus que está além do nosso entendimento. E a vontade de Deus nem sempre, irmãos, é que aquela pessoa ela seja restaurada, curada e reintegrada à família. Mas aquela situação, ela gerará vida, vida não temporal, mas vida eterna, convicção, segurança, plenitude. É o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Por que não falar na própria vida da igreja? Quantas pessoas chegaram para Jesus, quantas pessoas abraçaram a fé em Jesus, depois da partida trágica de um familiar? Porque Deus tem a forma de agir. A vida e a morte estão sob o controle de Deus. E nós não podemos negar isso. Deus tem um plano soberano. Então aquilo que aparentemente é morte, se transforma em vida. Foi o que aconteceu com esses homens. Extraíram da panela que fora produzida morte, eles extraíram vida, porque a mão do profeta foi colocada sobre a panela e a glória de Deus se manifestou e todos se alimentaram para a glória do Senhor. Também temos aqui a multiplicação dos pães, irmãos. Segundo capítulo 4, versículo 42 a 44, diz assim: veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejarão. Olha só, e a palavra diz aqui no versículo 44, então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Quer dizer, Deus abençoa. Isso nos faz lembrar também das multiplicações dos pães que Jesus Cristo realizou diante de seus discípulos e daquela multidão de pessoas. Deus, irmãos, é o Deus da multiplicação. Às vezes, é isso que Deus quer fazer através de nós. Quantas pessoas precisam da nossa ajuda? E às vezes nós, irmãos, temos o suficiente para nós mesmos, né? Só dá para nós, senão a vontade de Deus é quando você dá do que você tem, irmão, não é do que sobra. É quando você dá, sabe, quando você reparte
parte o seu com alguém que precisa. Dar o sobejo, dar a sobra, dar o que está ali na despensa do mês passado é uma coisa. Mas agora só tem isso para me manter, e se eu tirar, como é que vai ser? Se você tirar para dar para alguém com fé, com a consciência cristã, Deus há de suprir as suas necessidades. Deus há de mostrar, Deus há de dar a você em abundância. É por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios, né, irmãos? Que aquele que trabalha com mão remissa empobrecerá, né? Então nós precisamos ser liberais, ajudando um ao outro, ajudando o que tem necessidade. É isso que tem que acontecer. Foi o que o texto está mostrando aqui. Quando fala da multiplicação dos pães, os pães era para os sacerdotes, mas o povo estava precisando de pão, necessitando. Então, dê ao povo, porque Deus é o Deus do sacerdote, mas também é o Deus do povo, é que ama o povo. E é assim que nós devemos ver, irmãos. Deus ama as pessoas, seja ela quem for, né? Quando Jesus alimentou aquela multidão naquela relva, à tardinha, quando Deus alimentou aquela multidão, você acha que não tinha pessoas que ali criticavam Jesus, que não gostavam dele? Claro que tinha, meus queridos. Ou você acha que uma boa parte daqueles que eram alimentados por Jesus não estavam no sopé da cruz, gritando lá, ou diante de Pilatos, dizendo: crucifica, crucificam? Claro. Então nós precisamos entender, Deus ama indistintamente, e nós também devemos amar, é isso que tem que acontecer. Um outro caso interessante, ainda fazendo parte do profeta, da vida do profeta Eliseu, irmãos, encontra-se em 2 Reis, capítulo 6, do versos 1 ao verso 7, que é aquele texto, que é o texto que fala sobre o machado, certo? Então um dos discípulos dos profetas estavam cortando madeira com um machado emprestado, e isso me chamou a atenção, irmãos, um machado emprestado. E quando eles estavam cortando, ele estava cortando, aquele machado emprestado caiu na água. Olha, é claro que hoje, né, hoje você tem facilidade de comprar um machado, né? Você vai ali na casa de ferragem, mas naquela época, irmão, não era assim não. O machado naquela época tinha o seu valor, né? Era uma época difícil, né? O ferro era coisa rara, não era uma coisa assim que se achava em todo lugar, em qualquer esquina para comprar, não. E o machado caiu, e era emprestado. E eu acho interessante quando eles ficaram ali preocupados que aquele machado caiu na água, e agora como achar esse machado? Aí Eliseu, parece uma coisa simples, mas uma coisa simples tem grandes repercussões, irmãos. Veja só, ele pegou um pedaço de madeira e colocou na água, e o machado flutuou, né? Não é espetacular isso? Mas o que me chama a atenção, irmãos, é a preocupação de Eliseu em devolver o machado emprestado. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente toma as coisas emprestadas dos outros e não tem a preocupação de devolver. Não tem a preocupação de devolver. Isso é pecado. Isso é pecado. De uma certa forma é uma espécie de estelionato, né? Que você toma uma coisa emprestada e fica para si, como se não tivesse dono. E é pecado isso. E você vê que Eliseu, ele teve a preocupação, ele poderia muito bem ter providenciado um machado de outra forma, ou comprado, não, mas o machado é aquele ali, e uma coisa não é igual à outra, sempre há diferença, né? Um objeto é diferente do outro. O objeto que você tem na sua casa, ele tem a sua característica, porque você já tem o uso, sabe como manipular, sabe como usar e tudo mais. E Deus, e o Eliseu teve a preocupação
de devolver aquele machado. Irmãos, é uma lição para a gente também isso. Não é só o fato sobrenatural de aquele machado flutuar da água, né, um objeto pesado, de repente boiar como se fosse um pedaço de isopor, madeira seca. Não, irmãos. É o fato da preocupação do profeta em devolver o que não pertencia aos profetas. Aos profetas. Essa é a lição que eu tiro, pelo menos para a minha vida, é essa aqui, né? Que isso é importante, e Deus, Ele gosta. Certamente, quando o machado foi tomado emprestado, eles disseram assim: olha, quando terminar o serviço, eu devolvo. E como a palavra de Deus nos diz, seja a vossa palavra sim, sim, e não, não, eles tinham que devolver o machado, porque é assim que tem que ser a palavra do crente. O crente tem que ter uma palavra só. Se você está dizendo que não é desse jeito, não é para fazer assim, pois não é para fazer assim. Então, tem que ter posicionamento, é isso que a palavra nos mostra, que nós temos que ter posicionamento, mesmo que depois nós possamos reconhecer que aquela nossa posição é errada, mas é outra coisa, aí já é um outro departamento, mas no entanto, nós devemos ter uma só palavra, e assumir com responsabilidade nossos atos diante das pessoas. Então, para você perceber, irmãos, em todos esses casos, as pessoas, elas colocaram seus problemas diante do profeta e, de uma certa forma, obedeceram às suas instruções. E assim, isso elevou a fé, daquelas pessoas na pessoa de Deus, que de fato havia abençoado cada uma delas. Nós também precisamos, queridos irmãos, nos humilharmos diante de Deus e nos submetermos à sua vontade, nos submetermos à sua direção, sabendo que Deus cuida das nossas vidas, seja ela qual for, né? Seja qual for a nossa situação, Deus sempre estará no controle e Ele sempre nos abençoará. Nós também temos uma outra parte do ministério de Eliseu, que foi o relacionamento com a sunamita. Interessante, irmãos. Esses profetas, eles viajavam. O ministério profético era um ministério que acontecia de cidade em cidade, de lugar em lugar. Quer dizer, o profeta, ele era acionado por Deus e ele tinha que ir, ele não tinha um lugar permanente. Eles eram como se fossem profetas itinerários, para onde então houvesse a necessidade, eles iam. Eles não tinham um paradeiro fixo, mas eles iam de lugar em lugar, de acordo com o direcionamento do Senhor. E Eliseu andava muito, e o texto disse que essa sunamita, ela começou a olhar a vida desse profeta, e ela começou então a perceber um diferencial na vida dele, e ela então faz uma certa declaração: vejo que este homem é um homem santo de Deus. É verdade, não é? Muitas vezes a pessoa se diz ter de Deus, mas não é santo e nem é de Deus, é só uma declaração vazia, não é? Uma declaração vazia. Mas essa mulher, ela reconhece, sabe, queridos irmãos, na vida de Eliseu, algo diferente. Vejam só, 2 Reis capítulo 8, 2 Reis capítulo 8, do verso 8 ao verso 17, evidencia aqui as qualidades da sunamita também. Vejam só, primeiro aqui no versículo 13, do versículo 8, ela estava bem de vida, vivia bem no meio do povo, no versículo 13, ok? Capítulo 4, 2 Reis capítulo 4, desculpe aí, versículo 13. 2 Reis capítulo 4, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu respeito ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Veja só, queridos irmãos, que
a delicadeza, o cuidado, a preocupação daquela mulher com o profeta em providenciar para ele um local especial, para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse meditar. Então aquilo também trouxe para a vida do profeta uma certa preocupação em dar em troca algo para aquela mulher. Ele queria agir com reciprocidade, ele queria agir também assim, abençoando aquela mulher. E ele perguntou: há alguma coisa que eu possa fazer? Mas a mulher tinha tudo o que ela queria, ela vivia bem no meio do povo, ela não tinha necessidades. Então, queridos irmãos, ela mandou dizer para o profeta: não, eu estou bem, eu estou no meio do meu povo, eu estou tranquila, eu tenho a abundância do que eu preciso para viver bem, então não precisa ele se preocupar. Não é maravilhoso isso, irmãos? Estabilidade. Quando as pessoas elas se preocupam também com o bem-estar dos outros, Deus também dá estabilidade, Deus dá suprimento, Deus dá a fartura, Deus dá de fato aquilo que é preciso para viver bem. Uma outra coisa sobre a vida da sunamita, irmãos, vejam só no versículo 9 desse capítulo 4 aqui, vejam só aqui, ela vai dizer aqui algo interessante. Ela vai dizer aqui, ela vai reconhecer que ele é um homem de Deus. Versículo 9. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós. É o que, irmãos? Isso. Homem santo de Deus. Irmãos, isso aqui, eu não sei para você, mas para mim é muito importante. É eu saber que nas minhas idas e vindas por onde eu ando, as pessoas estão olhando para mim e estão dizendo: esse homem é um homem santo de Deus. Esse é um crente que a gente pode confiar. Você está entendendo, irmãos? É muito significativo isso para a vida do crente, irmãos. Saber que nós temos um valor, que nós temos que honrar, sabemos que nós temos um caráter, uma postura a zelar, porque nós não estamos apenas refletindo a nossa própria imagem, mas nós estamos refletindo também a imagem de Deus. Veja que a mulher associa a vida de Eliseu a Deus. Ela diz: vejo que ele é um homem santo de Deus. E é o que deve acontecer na nossa vida. O que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós vivemos, tudo deve refletir para Deus, para a glória de Deus, porque nós somos dele. E quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, nós desonramos a Deus e nós ainda vamos ter que acertar conta com ele. É por esse motivo que nós precisamos levar em consideração o nosso testemunho. Sempre tem alguém de olho, sempre tem alguém observando, e o melhor espia que Deus tem sobre a vida do seu povo, sabe quem é, irmãos? O ímpio. É o ímpio. É porque é o ímpio que logo olha para a vida do crente e logo denuncia. Ó, diz que é crente, olha o que ele está fazendo. Em todo lugar é assim, irmãos. Por onde quer que nós formos, sempre tem alguém a olhar por nós. Quem foi que compareceu perante Deus quando os anjos foram para estar na presença de Deus? Quem é que estava lá na presença junto com os anjos para acusar? O diabo. Diz o texto lá no livro de Jó. Aí Deus perguntou para quem? Para os anjos? Não, perguntou foi para ele, que dá notícia de tudo. Dá notícia de tudo. Porque assim como Deus está com seus olhos em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, assim o diabo tem os seus mensageiros em todos os lugares, porque ele não é onipresente, tem os seus mensageiros em todos os lugares, contemplando também os bons e os maus. Os bons para serem tentados e os maus para serem conservados. Precisamos refletir sobre isso, irmãos. A nossa luta, é por isso que Paulo ele diz:
aos Efésios. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós precisamos ter cuidado. E a sunamita, ela olhou e viu que Eliseu era um homem santo de Deus por causa da forma como ele vivia, a forma como ele fazia. Uma outra coisa interessante, irmãos, no versículo 10, ela era observadora e constatou a necessidade que Eliseu tinha de comida, de lugar para descansar, para ler a palavra de Deus e meditar. Olha só que coisa maravilhosa. O texto mostra isso no versículo 10. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Não era uma coisa, digamos assim, de qualquer jeito, né? Obra de pedreiro, ela está mostrando aqui que era uma coisa bem feita, era simples, mas bem feita, porque era para colocar aquele homem de Deus, para poder ele ter a liberdade de poder orar, de poder interceder pelo povo, de poder estudar, para poder alimentar o povo. Veja a preocupação, irmãos. Ela era acolhedora, uma qualidade, né? Acolhedora. Então veja só, meus queridos irmãos, é uma lição para nós. Será se nós também temos tido essa visão em relação àqueles que ministram a palavra, aqueles que pregam a palavra, o cuidado com essas pessoas? Porque enquanto a maioria tem a liberdade para sair em busca dos recursos para manter a sua vida e manter toda a sua estrutura, aqueles que servem a Deus estão unicamente preocupados em se preparar para instruir a palavra, né? É por isso que eu sempre gosto de dizer que eu valorizo muito a pessoa que vai para o ministério e dá tempo integral ao ministério, né? Porque a gente que dá tempo integral no ministério ainda não dá conta do que tem de fazer, que dirá uma pessoa que trabalha no ministério com tempo parcial, né? Eu acho meio difícil dar conta do rebanho alguém que trabalha na igreja e tem um trabalho particular. Pode fazer as coisas assim meio sapecada, né? Uma coisa, mas o ministério é integral, é cuidar de vida, é zelar pelas pessoas, e isso é um trabalho imensurável, irmãos. A intercessão, né? A vida de oração, né? Não é uma coisinha rápida, né? Às vezes você vai orar, quando você percebe o tempo passou, porque são muitas as pessoas, são muitas as famílias, são muitas as necessidades, e você está orando, e quando percebe o tempo passou. Então, ministério, irmão, demanda tempo, demanda, de fato, olha, quantas vezes eu venho para o escritório aqui da igreja, chego aqui 8 horas, que é o horário que eu chego aqui, né? Quando eu olho, até para ele, aí o Roberto já foi, que ele sai 11h30 daqui, né, do colégio. Quando eu olho, já está fechado lá, às vezes já é 12, até mais de 12 horas, porque o tempo passa. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos olhar para essas pessoas também, e cuidar dessas pessoas, e dar a elas condições para que elas estejam se preparando para cuidar do rebanho do Senhor, do povo de Deus. Então, irmãos, estamos hoje atentos a essas necessidades dos obreiros e missionários que servem ao Senhor com fidelidade. Sabemos exatamente quais são elas. Muitas vezes passam por privações em países distantes, em lugares mais remotos, aonde nós dificilmente iremos, não é isso? Seus filhos às vezes têm dificuldades de adaptação aos lugares, na aprendizagem de uma nova língua, ou de alguma coisa de natureza assim. Nós precisamos dar suporte para essas pessoas, para que elas possam fazer o trabalho. Segundo, irmãos, nós podemos observar aqui ainda no ministério de Eliseu, primeiro, a qualidade da sunamita. Uma outra coisa interessante, irmãos,
o filho da sunamita. É interessante, né? Porque ela não tinha filhos. Eliseu queria, de alguma forma, atribuir algo àquela mulher, pela bondade que ela manifestara ao profeta. E então ele profetizou, porque ela não tinha filhos, seu marido já era um homem idoso, e ela não tinha filhos. Então Eliseu disse para ela que daqui a 1 ano, ela daria luz a um filho. E a gente sabe, né, irmãos, que no contexto de Israel, um filho era algo muito importante. Para uma mulher viúva ter um filho era sinônimo de quê? De sobrevivência, de dignidade, de amparo. É por isso que Jesus ele ressuscita o filho da viúva de Naim, porque ele sabia das dificuldades que era para uma viúva sobreviver. Então tinha que ter amparo da família. Então essa mulher, ela já tinha um marido idoso, e certamente precisava de um amparo. Aí ele diz para aquela mulher, daqui a 1 ano tu terás um filho. E de fato, irmãos, a promessa no versículo 14 e no versículo 17, então agora aquele menino aparece. Então veja só, já crescido o menino, segundo versículo 8 a 20, já crescido o menino, esse menino adoeceu e morreu. E a sunamita, ela ficou desesperada. Veja só, versículo 18, diz o texto aqui: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a sua porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. O homem certamente não soube que o filho tinha morrido, né? Estava muito conectado, né? Muito ligado no que estava acontecendo, né? Então fez ela abordar a jumenta e disse ao moço: guia e ainda não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Essa palavra, irmãos, ela é chave. O menino estava morto, ela estava aflita, mas quando o profeta perguntou: vai bem contigo, com teu marido e com o menino? O que ela responde? Tudo bem. Confiança, dependência. É isso que falta na nossa vida para entendermos a grandeza do agir de Deus nas nossas vidas, sabendo que todas as coisas estão sob o controle de Deus e que Deus pode fazer muito mais do que nós somos capazes de imaginar. Vejam só, queridos irmãos, ela disse: tudo bem, tudo bem. E aí, então, acontece, ela vai, questiona com o profeta: por acaso eu te pedi um filho? Ela não pediu um filho, ele foi que profetizou que ela teria. Ela não pediu. E ela questiona: para que tu me deste um filho, para quando ele crescesse tu me tiraste? Ele fosse tirado de mim? Forte, né, irmãos? Porque muitas vezes nós questionamos isso diante de Deus, irmãos. Mas é como eu estou dizendo, irmãos: morte gera vida. Morte gera vida. E a palavra de Deus diz que
Eliseu vai para casa com ela, e todos nós conhecemos essa história, e lá então ele faz todo aquele processo lá, e aquela criança volta a viver, e ela é restituída à sua mãe sofredora, à sua mãe. Sabe, queridos irmãos, o poder, a glória de Deus se manifesta, a restituição, isso é algo importante, e é o que Deus espera da nossa parte, confiança no seu poder, sabendo que Deus, Ele fará muito mais do que nós somos capazes de pensar e de imaginar. Uma outra coisa interessante ainda sobre a vida da Sunamita, irmãos. Depois dessa situação, Sunamita, ela enfrenta um período de fome, de escassez na sua região, e ela sai para uma outra região, e depois ela volta, e quando ela volta, todo o seu patrimônio está já ocupado, suas terras, né, ocupada. E é interessante porque o rei chama Geazi para perguntar sobre o trabalho profético de Eliseu. E Geazi começa a falar dos grandes feitos do profeta Eliseu. E quando Geazi está a falar com o profeta, quem aparece? A Sunamita. E ele comprova a veracidade dos fatos. Ela vai até ao rei. E aí agora é a hora da restituição, irmãos. Aquilo que Eliseu perguntou, o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu peça diante do rei? Não pediu nem o profeta pedir, irmãos. O próprio rei, ouvindo sobre os grandes feitos de Deus na sua vida e comprovando a veracidade pela vida do seu próprio filho, o rei manda então restituir todo o seu patrimônio. Isso significa, irmãos, para as nossas vidas, é que quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos conscientes diante de Deus, veja só, quando o profeta disse para aquela mulher, o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te dê? O que eu posso fazer por ti? Ela já tinha tudo, mas ela podia ser muito mais ambiciosa. Ela podia dizer assim, profeta, eu queria que tu me desse isso, porque eu não tenho isso. Eu estou precisando, talvez de mais 50 boi, tem como tu arranjar com o rei? Sabe, irmãos, ela não pediu nada, ela disse, não, eu estou bem, eu tenho tudo, tudo que eu tenho eu preciso. Mas na hora que ela precisava, de fato, Deus restituiu para ela. Para você perceber, irmãos, que o contentamento, não é isso? É importante na vida de uma pessoa. O desejo, muitas vezes, de sempre querer. A própria Bíblia diz que a medida do ter nunca enche. Sempre você vai querer. Sempre você vai querer acrescentar. Você tem que estabelecer um limite na sua vida. Não, aqui é o limite. Eu vou agora desfrutar disso. E vou manter isso aqui com a graça de Deus. Então nós precisamos, porque senão você nunca vai aproveitar. Sunamita, no momento certo, na hora certa, ela pediu a Deus e Deus restituiu aquilo que ela precisava. É algo que nós precisamos aprender com a palavra do Senhor, irmãos. E assim ela foi abençoada e viveu com o seu filho, com base no amor e na justiça do Senhor. Também nós temos aqui, irmãos, Eliseu e os meninos de Betel. Esse é um outro caso interessante. Encontra-se em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 a 25. Após Elias ter sido levado para o céu, Eliseu precisou ir a Betel. Chegando lá, alguns meninos zombavam dele. Ou seja, estavam caçoando dele, Eliseu, e eles começavam a gritar a Eliseu, chamando de careca, né? De careca. O texto fala aqui de forma bem clara, né? Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo, sobe careca, né? Viu? Virando-se ele para trás,
viu-os, os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Irmãos, a gente olha assim, isso aqui parece algo assim, sabe, é hilário, né? Mas é interessante, irmãos. Não significa exatamente que Eliseu era careca, né? Ele poderia ter raspado a cabeça por conta do ofício que ele desenvolvia, né? E aquelas pessoas, elas estavam zombando dele pelo fato de ele ser um profeta do Senhor. E o interessante, irmãos, é que a gente olha isso, aparentemente dá a ideia de uma coisa assim arrumada, arranjada. 42 jovens, num certo lugar, arremedando, desfazendo, distratando do profeta, zombando do profeta, que estava cumprindo com seu trabalho. Isso era uma afronta a Deus. Era uma afronta ao Senhor. E é interessante, queridos irmãos, que ele vai, olha atrás e amaldiçoa, e de imediato eles são castigados com a morte. Né? Com a morte. E é algo que a gente precisa aprender, irmãos. E é interessante que o autor, ele coloca, da lição, diz assim: para que esses jovens assim agissem, o mais provável é que estivessem refletindo a atitude dos próprios pais. A morte deles seria o castigo daqueles pais que desprezaram a Deus. Ou seja, o que isso quer dizer, irmãos? Que muitas vezes os nossos filhos refletem as nossas ações. A falta de cuidado, a falta de disciplina, a falta de orientação leva os filhos a agirem. Quando um pai, ele é comprometido no ensino, ele instrui a criança, como diz Deuteronômio capítulo 6, como exemplifica a avó e mãe de Tiago, de Timóteo, quando esse filho ele é instruído na palavra, orientado na palavra. Eu não estou falando quando esse filho apenas ouve a leitura da Escritura, porque ler a palavra para o filho é uma coisa, e ensinar a palavra para o filho é outra coisa diferente. Eu posso muito bem ler a Bíblia para o meu filho, e isso não quer dizer nada. Agora, se eu leio a Bíblia e vou ensinar aquilo para que ele aprenda princípios, é outra coisa diferente. Então, provavelmente, esses filhos estavam apenas reproduzindo aquilo que eles recebiam dos seus pais, que criticavam os profetas, que maltratavam os profetas, e por sua vez, ali estavam eles, maltratando e criticando os profetas com base naquilo que eles já ouviam dentro de casa. É algo para a gente pensar, irmãos, para a gente refletir, né? Eu sei que toda regra tem exceções, né? Mas 42 é muita exceção, né? Então nós precisamos entender, irmãos, precisamos compreender a palavra do Senhor nosso Deus. Então precisamos cuidar dos nossos, para que eles não venham fazer coisas que não agradem a Deus. Hoje também os pais que são reverentes e tementes a Deus, não deixam de transmitir tais atitudes aos filhos, e assim os filhos, eles serão abençoados. Serão abençoados. Concluindo nossa lição, queridos irmãos, Eliseu serviu uns tempos a Elias, depois continuou e completou seu ministério, conforme nós podemos observar aqui na Bíblia, realizando milagres e grandes acontecimentos em sua época, e isso é importante, certo? Então, precisamos trabalhar isso na nossa vida e lembrarmos também que nós, como servos de Deus, também temos um trabalho a ser desenvolvido, e que nós precisamos, à semelhança desses profetas, que desenvolver o seu ministério profético, assim também, como cristãos,
nós precisamos desenvolver o nosso ministério como cristãos, cuidando uns dos outros, anunciando a palavra, pregando o evangelho, isso é importante. Os milagres de Elias e de Eliseu chamaram a atenção para o caráter de Deus a quem serviam. Os milagres que realizaram também serviram para autenticar a palavra de Deus que eles transmitiam. Assim também, as nossas ações, o nosso comportamento, as nossas palavras, a nossa maneira de viver devem ser, olha, queridos irmãos, devem ser conduzidos à presença de Deus em glória. Um bom testemunho, uma boa palavra, um bom exemplo, tudo isso fará com que as pessoas amem e honrem a Deus, por sermos nós, seus filhos e seus representantes também. Que Deus, queridos irmãos, nos abençoe, que Deus continue usando nossas vidas no ministério, do dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, no trabalho onde desenvolvemos